Hoje nós vamos falar sobre o que vocês tanto me pedem, que é Gabriela, qual baralho, qual tarô você indica para quem está iniciando. Esse vídeo, confesso que vai ser um pouco polêmico, porque eu não sou Maria, vai com as outras. Aparentemente, nessa plataforma as pessoas gostam de ditar regras, né? Para quem não me conhece, me chamo Gabriela. Neste perfil nós falamos sobre bruxaria natural, solitária e também sobre Hoodoo. Eu detesto doutrinas e ditações de regra. Então, o que eu falo para as pessoas é: se você sentiu que aquele baralho, aquele tarô é o que você tem que começar, comece por ele. E esqueça a opinião dos outros. Ah, porque a fulana no TikTok falou. Eu comecei pelo tarô mágico dos gatos, que todo vídeo que aparece aqui as pessoas abominam ele, porque ele é péssimo para começar, ele segue a linha de Waite, tá? E realmente não é um baralho fácil, mas eu consegui aprender por ele, tá? Então, se você sentiu que teve afinidade por aquele tarô, comece por ele e não tenha medo. Apenas estude, tá? Estude muito. Por mais que meu tarô não seja tradicional, tá? Todas as cartas... Gente, não vai aparecer uma carta? Todas as cartas têm a ilustração de Marcélia e a ilustração do tarô de Waite, tá? Waite ou White, tem pessoas que falam das duas maneiras. Então, por mais que o meu não fosse a ilustração tradicional, eu vinha aqui, eu lia e eu via qual que era a ilustração. Fala sobre todos os elementos que estão presentes na carta. Então, por exemplo, essa é a apresentação do enforcado, tá? Essa é a apresentação do enforcado no tarô dos gatos, porque ele vem, né, ali de gatinhos, tá? Porém, algumas cartas desse baralho, elas não são parecidas com a representação original, por isso que eles falam que dificulta. Outras são, por exemplo, 10 de copas é super parecido com a representação original que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Agora, o 7 de espadas, que tem aquela característica daquela carta de travessura, já não tem tanto. Você olha e você não fala. Tá? Como, por exemplo, num baralho mais lúdico. E é por isso que eu defendo muito o baralho lúdico. As pessoas falam que não passam seriedade. Ó, vejam esse tarô da capivara. Gente, olha a diferença do 7 de espadas. Aqui você vê a real intenção da carta. Você consegue captar a emoção pela carta, tá? Aqui já não consegue tanto, tá? Então, dependendo do baralho, algumas cartas vão ser fiéis, outras nem tanto. E é por isso que eles falam que o tarô dos gatos talvez não seja o ideal você começar por ele. O tarô mágico dos gatos, porque tem vários, tá? Mas se você teve afinidade por ele, comece por ele. Não se importe com isso, tá tudo bem, tá? Desde que você tenha pelo menos um livro igual eu tenho, pra conseguir entender por que aquela carta é daquela maneira, tá? Entender como que é a carta original. Ou tenha os dois baralhos, tá? O tradicional e o que você quis comprar. O que eu tenho que se assemelha um pouco mais é o das bruxas, tá? Porém, também tem muitas cartas que não são fiéis, tá? Ó, a gente tem aqui o valete de copas, que teoricamente deveria ser representado por mulher ou criança, tá? Então, tá vendo? Vem sempre aqui com o cálice, né, de copas, que representa o símbolo de copas, com um peixinho dentro, certo? A gente já tem aqui no do gato a representação que é o aquário com um peixinho dentro. Mas dá pra complicar muito mais. A gente tem aqui o tarô dos contos de fadas, tá? Que é o tarô mais caro que eu tenho. E ele não, assim, 80% do baralho não é fiel ao tarô tradicional de White, tá? Ou Waite, como você quiser pronunciar. E isso, pra mim, dificulta muito, tá? Pra quem é iniciante, eu não indico nem um pouco, porque ele realmente não tem absolutamente nada a ver, tá? A maioria das coisas não tem nada a ver, tá? Por exemplo, essa é a carta do pajem de copas ou valete de copas, tá? É a sereia com o castelo no fundo. Assim, pra pessoa que tá iniciando, ela não consegue tirar de informação do tradicional, porque aqui ainda você consegue um pouco, tá? Aqui parece muito com o tradicional, certo? E tudo bem. Agora, gente, aqui já vai complicar muito, porque ele retira as ilustrações dos contos de fadas, tá? Então, você não vai ver os naipes. Na maioria não tem os naipes. Você tem que ir pelo nome. Você consegue captar um pouco a emoção, tá? Mas você tem que ir pelo nome. Então, isso dificulta muito. Por exemplo, o arcano vem assim, né? O mago. O mago do tarô das bruxas já se assemelha bem com o tradicional, tá? Por isso que fica mais fácil. As poucas cartas que se assemelham seria o 8 de paus. Os pauzinhos tem que estar pra cima, né? Que no da capivara a gente tem também da mesma maneira. E aí já muda, porque no do gato já é o contrário, não tá. Ele tá parado como vassourinhas e tem um gatinho bruxo. Então, tá vendo como que muda de um baralho pro outro? E sendo que esse é o que menos é fidedigno ao tarô tradicional. E aí no da bruxa também tá certinho, ó. O 8 de paus, né? E eles apontando, né? Outra clássica é o 4 de espadas, que daí muda um pouco. A gente tem aqui parecidíssimo, tá? A sensação nos baralhos de desenho, por isso que eu gosto muito, porque ele capta a essência. Então, eu vou ser defensora sempre de tarô de bichinho, não interessa a sua opinião. Eu sempre vou ser defensora, porque é muito fácil pra explicar que, ó, o bichinho tá precisando descansar. Esse do coelhinho, ó, ele é bem mais fiel ao tarô tradicional, ó.
o túmulo, ele precisando descansar, e as espadas. Então, assim, pra explicar, gente, é maravilhoso. Os gatos, no tarô mágico dos gatos também já se assemelha bastante, tá vendo? Com o baralho original. Agora, o da bruxa já não. Das fadas já dá pra entender, né? Então, aqui a gente tem a Bela Adormecida. 7 de copas, você também não tem naipe, tá vendo? No das fadas, então também já complica, você tem que saber a história do ladinho. 10 de espadas, tem que ter as 10 espadas cravadas, não tem, só tem uma no dragão. Agora, por exemplo, 4 de paus, tá? Então tem aqui os 4 pilares. Então, algumas cartas se parecem, outras nem tanto, tá? Então, por isso que eu não indico. Esse realmente não dá, gente, desculpa, não tem como, isso é muito bonito. Tem que ter muita experiência, tá? Pra usar esse tarô. Outra questão que pode acontecer é termos cartas diferentes, cartas com outro nome ou cartas extras, tá? Por exemplo, no tarô das bruxas, a gente não tem o diabo, a gente tem a The Shadow Side, que é o lado sombrio nosso, que nós todos temos, então ele não tem carta do diabo. E a gente não tem a carta do julgamento, é a carta do karma. Eu amo. No tarô da capivara, a gente tem uma carta extra, que é a carta da cenoura. É muito bonitinho, gente. Ai, eu amo. O último tarô que eu ganhei foi o tarô mágico das bruxas da natureza, tá? Esse aqui é o que eu menos indico, mas não tem condição, gente. Tem condição. Por exemplo, não menor escrito, tá? Aqui você tem que olhar o naipe por si só e olhar bem aqui em cima o número. Então, esse é o 10 de copas. Os desenhos são superficiais, né? São cartas lindas, tá? Assim, cartas minimalistas, mas não tem condição, tá? De uma pessoa iniciada, uma pessoa que é iniciante, aprender, tá? Com isso daqui. Ó, essa daqui é o 7 de espadas, tá? Às vezes tem uma pessoa, mas, gente, isso daqui não é didático, tá? Nem um pouco como é um de desenho, não tem como. Mas, se você quer tentar, fique à vontade, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Por exemplo, olha o 8 de paus dele, que é o que eu deveria ir pra direção ao céu, né? Gente, você tem, não tem como, a rainha. Aí você tem que ficar caçando a rainha de quê? Entendeu? Aí você, tá, rainha de paus, que ela tá, entendeu? Não, gente, isso daqui, ó, eu uso ele pra coisas específicas, tá? Mas, por exemplo, a força, ela tá com o leão, né? Então, só os arcanos maiores vêm como escrito. Os arcanos menores, não, você tem que ir sabendo mesmo. Mas não deixa de ser um baralho lindíssimo, tá? Ele é um deck muito bonito. Mas também, tal qual o das fases, é só pra quem realmente já tem ali uma certa experiência. Não indico pra quem tá começando. E como eu falei, indicação, não é obrigação. Sempre vou ser defensora de baralho de desenho animado. Mesmo que a maioria das pessoas não gostem. Gente, é muito mais fácil pra explicar pra pessoa que você tá atendendo e pra você aprender. Porque você consegue captar a emoção na imagem. Por que eu tô falando isso? Eu sou autista, então eu tenho muito mais facilidade com desenho animado do que com algo que é mais realista, tá? Eu adoro desenho. Então, pra mim, foi muito mais fácil. Pode ser que pra você não seja, e tá tudo bem. Só que não fiquem cagando regra no TikTok de que tem que ser a tarô tradicional. Senão tá errado. Não. Quem falou? Tá escrito em que tábua época te falou isso? Gente, que besteira. Esse aqui é aquarelado do ratinho que eu tenho pra vender, inclusive, que eu comprei errado. Eu comprei 2 iguais. Ó, a morte, tá vendo? O louco, ó, o 9 de espadas. Então, você consegue captar a essência da imagem. Você acha que isso aqui é uma carta legal? Eu falo pro consulente aqui, você acha que tá gostoso aqui? Então, dá pra captar. Nessa daqui, não dá, gente. Não tem como. Aqui dá. Entende? Então, pra mim, fica muito mais fácil pra explicar pra pessoa. Eu venho aqui, ó, o 8 de espadas, ó. Tá vendo? As amarrinhas frouxas na capivarinha. Então, é muito mais fácil pra poder explicar, gente. Não vem que não tem. Ó, o 10 de paus, pessoa carregando peso, tá? O bichinho sofrendo. Então, esses tarôs de desenhos são ótimos pra explicar assim. Não caem na besteira de ficar ouvindo os outros. É lógico que você tem que ter um mais formal. Tanto é que eu tenho esse, tenho 2 de bichinho, entendeu? Eu tenho aquele, que é, sabe? Tem vários, depende muito. E eu acho que eu teria me frustrado muito mais se tivesse começado pelo tradicional, porque pra mim foi mais difícil. Lendo, tá? Eu comecei, então, com o do gato e com o tradicional lendo, pra entender como que era o processo, né? Pra você entender todas as particularidades da imagem e conciliar com o que eu tinha. Esse é o processo que eu achei melhor pra mim e que pode ser pra você. Se você não gosta de bichinho, não comece pelo de bichinho, comece pelo tradicional, da bruxa, de pombo gira, o que você quiser, entendeu? Aqui não tem essa. Se você sentir que aquele baralho é pra você, compre ele. Não deu certo? Compre o tradicional. Tá tudo bem, não tem problema. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre um baralho específico, me avisem aqui nos comentários, tá? Um beijo.